Pessoal, bom dia. Eu quero já iniciar aqui a nossa conversa. Devo dizer para vocês, eu tive tremendo desafio de trabalhar com 2 capítulos da Escritura. Nunca preguei 2 capítulos, vai ser a primeira vez. Espero que seja a última, mas são capítulos que estão unidos no livro de Atos. Então, devo dizer também que tenho este sermão de Atos e, em tese, só mais 3. E daqui, então, a poucas semanas, a gente termina o livro de Atos, ok? Eu quero trabalhar com vocês, entre outros temas, na verdade, 2 propósitos desses 2 capítulos. 2 propósitos que vão sair do texto. O primeiro está aí, que é salvo para quê? Ou a ideia de que a salvação não é sobre você, ou sobre mim. Não é sobre nós. E esse é um dos propósitos. Já vou entregar de antemão, então, o primeiro propósito é esse. E o segundo propósito de trabalhar esses 2 capítulos é mostrar qual que é a ideia do cristianismo, que eu tendo entendido o que é a salvação, ao transmitir essa salvação, qual que é aquela ideia do cristianismo que é a mais revolucionária que existe. Qual que é aquele tema do cristianismo, quando eu falo, faz aquele todo mundo ou tem uma epifania, ou rejeita o cristianismo, o evangelho, e é isso que nós vamos tratar. Então vou pedir que você abra comigo Atos capítulo 25 e 26. Eu não vou ler, especialmente o capítulo 25, eu não vou ler a maioria dos versículos. Capítulo 26, não vou ler todos os versículos, senão a gente vai demorar muito com isso. Você pode ler na sua casa depois, sem problema nenhum, ok? Então, quero trabalhar com vocês, capítulo 25, conversar um pouquinho do contexto que nós chegamos até aqui e do contexto já lidar com as ideias do texto, com esses 2 propósitos, falar que a salvação não é para nós e trabalhar qual que é o tema revolucionário do cristianismo, ok? Então, primeiro, capítulo 25, nós chegamos aqui, estamos no finzinho do livro de Atos, numa jornada que Paulo começou em direção a Jerusalém. Ele foi alertado inúmeras vezes para não ir para Jerusalém, porque indo para lá ele seria preso. E ele chega lá e de fato ele é preso, ele é reconhecido no templo, ele é preso, ele apanha e ele é julgado ali num órgão chamado Sinédrio. E depois toma um tapa na cara no julgamento. E depois disso, naquela noite, Jesus aparece para ele. Eu vou pedir que você abra comigo em Atos 23, 11. Quando Jesus aparece para Paulo, que Jesus diz para Paulo, que é de onde vem capítulos 23, 24, 25, 26, 27, 28, tem que ver com capítulo 23, 11, aquilo que Jesus diz para Paulo. E Jesus diz para Paulo o seguinte, Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Então o que nós vamos ver agora, nesse finalzinho nós estamos vendo Paulo saindo ali de Jerusalém, que está aqui embaixo, e o caminho que Deus quer que ele faça para que ele chegue, já aparece aí, olha lá, em Roma. Então ele vai sair de Jerusalém, há toda uma conspiração para que ele seja morto. Então Paulo é levado de Jerusalém até a região marítima ali, que é Cesareia, é onde nós estamos agora. E de Cesareia, a partir do que vai acontecer hoje, ele vai navegar até Roma e vai ter uma série de intercorrências ali. Mas tudo que nós vamos ver é o cumprimento dessa promessa de Jesus. Você testemunhou em Jerusalém, agora você vai testemunhar em Roma. E o capítulo 25, que nós vamos começar a lidar agora, versículos 1 a 3, vai aparecer aí para você, é um capítulo que menciona a parte final do julgamento de Paulo, ainda na região de Israel, e o que o faz de Israel caminhar diretamente para Roma. Versículos 25, 1 a 3 diz assim, tendo, pois, Festo é o novo governador que assume a jurisdição da região de Cesareia. Assumindo o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Então ele sai da região marítima e vai para a capital. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo
e lhe solicitavam pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Assume o novo governador, Paulo fica 2 anos preso, sob a ordem de um homem chamado Félix, na cidade de Cesareia. Depois que Félix vai embora, assume um outro governador, esse homem chamado Festo. Assim que ele assume, 3 dias depois, ele vai conversar com os judeus lá em Jerusalém. E os judeus dizem, então, tem um homem preso sob a sua jurisdição em Cesareia. E, o Festo, traz ele aqui para a gente. Não, é importante ele vir aqui, a gente quer que ele seja julgado. Mas assim, não faz pelo meio legal. A gente está pedindo um favor, sabe? A gente é parceiro. Mas o intuito dos judeus é que na viagem houvesse uma emboscada e Paulo fosse morto. Como já tinha acontecido quando Paulo é enviado de Jerusalém para Cesareia. Eu vou pular agora para os versículos 9 a 11. Então, agora Festo volta e vai conversar com Paulo. Fala, Paulo, eu vou te mandar para Jerusalém. E olha o que acontece. E esse é o sentido todo do capítulo 25, versículos 9 a 11. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, chegou agora, está precisando de apoio político, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo, eu estou perante o tribunal de César. O Festo, quem está me julgando aqui é você que é representante de Roma, não é os israelitas mais, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, e estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. E aí ele diz a frase aqui que determina o destino dele. Apelo para César. Apelo para César. Então, nessa conversa agora, o governador fala, Paulo, vamos resolver isso em Jerusalém. Paulo fala, não, eu estou num tribunal romano. Eu não quero voltar para lá. Se você quiser me condenar, achar justo, eu não me recuso a morrer. Mas se não, eu não vou voltar para Jerusalém. E quer saber de uma coisa? Então, eu estou num tribunal romano, eu apelo para o imperador. E tudo o que acontece nesse capítulo é agora, então, Festo não é político, né? Ele tem uma ideia, não é iniciante, ele consulta com os seus subordinados e todo mundo fala, ele apelou para o imperador, então não é mais problema meu, agora ele vai para o imperador, para Roma. E tudo que acontece de importante no capítulo 25 é isso. Esse caminho que nós passamos no mapa de Jerusalém até Roma, agora conta com esse pedido do apóstolo Paulo de ser julgado pelo imperador. E, de fato, historicamente, Paulo vai ser julgado pelo imperador e vai ser absolvido. E ele vai ser solto alguns anos depois, diz a história. E depois nós temos cartas, inclusive, de Paulo, já dizendo, né, manifestando que ele tinha sido liberto dessa primeira prisão. Mas depois, mais alguns anos, Paulo vai ser preso uma segunda vez, e nessa segunda vez ele vai ser decapitado. Mas uma prisão que Paulo aqui vai ser levado para Roma. E é interessante, eu quero conversar aqui então com vocês, que ele apela ao imperador. E é interessante que nesse apelar ao imperador, nós temos Festo, então, segurando Paulo e só encaminhando ele para a região de Roma. Nesse ínterim, então, de fazer os procedimentos burocráticos para que Paulo vá para Roma, chega um visitante para visitar o governador chamado Festo. Chega um visitante, e o visitante é um rei da região, de uma das regiões de Israel, ali da região da Judéia, Galiléia e tudo mais. E o nome desse rei está em Atos 25, 23, que eu quero ler para vocês, versículos 23 a 27, o que acontece aqui, e aí tem que ver um pouquinho com o que eu quero trabalhar com vocês.
No dia seguinte, então Paulo apela para César, e aí chega um rei. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências. Então, o rei chega, fica lá um tempo, Festo fala do caso de Paulo, Festo fala o seguinte: olha, vamos ouvir esse Paulo? E aí o rei fala, Agripa fala, eu quero ouvir. E aí no dia seguinte acontece isso aqui. No dia seguinte, Agripa, o rei, e Berenice, que é sua... Alguém sabe quem é Berenice? O que vocês acham? Agripa e Berenice. Berenice é o quê? Sua... Quem acha que é esposa? Não é esposa. Falaram amante. Não sei. Ela é irmã. Ela é irmã de... Estranho, não é estranho? O rei e sua irmã. Vocês vão ver já já. Com grande pompa, entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então Paulo agora vai ser ouvido nesse contexto. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou ao imperador, decidi enviá-lo a Roma, como se ele tivesse liberdade de não enviar Paulo. Não tem. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Eu não sei o que escrever para o imperador. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Então me ajuda, porque eu estou com um problema, né? Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Interessante que, então, o governador está em maus lençóis, ele tem um homem preso, e ele não sabe as acusações porque que ele está preso, e ele precisa encaminhar para o imperador. E aí ele pede ajuda aos universitários da época, e o rei está ali visitando e falou: cara, me ajuda, eu tenho que mandar esse camarada para Roma, e eu nem sei o que escrever sobre ele, e ele não merece morrer. O que eu faço? E eu quero trabalhar um pouquinho. É interessante que quando Paulo se converte, em Atos capítulo 9, e todo aquele episódio que nós vamos rever hoje um pouquinho, e Paulo ele cai ao chão e Jesus aparece para ele. Jesus diz algo para Paulo que é muito interessante: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. E é interessante que Paulo aqui tem essa profecia cumprida que foi dita a Ananias e depois a Paulo, de que ele estaria testemunhando diante de reis. E o julgamento começa aqui, e eu quero trabalhar com vocês esse julgamento diante de um rei, quando Paulo vai falar agora, capítulo 26, versículos 1 a 3. Então, já foi o capítulo 25, ok? Já foi o 25. Agora sim eu quero trabalhar as lições teológicas a partir do 26. No 25, então, Paulo apela para Roma, configura-se um julgamento, o rei está lá, e agora no 26 a gente vai ver um pouquinho com mais calma. 26, versículos 1 a 3. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Paulo começa a defesa diante do rei.
E adivinha o que ele vai fazer na sua defesa em seguida? Ele vai pregar. Você acha que é legal pregar para um rei? O que vocês acham? Tem vontade de pregar para um rei? Não é legal? Depende. Deixa eu agora trazer para vocês. Não falei que Agripa e Berenice, não falei para vocês? Não falei? Deixa eu falar quem são esses camaradas aqui. Me chama a atenção a forma educada com que Paulo fala com ele. Não é educadinho? Não é? Nossa, cara, esse cara deve ser muito legal para Paulo falar assim, né? Oh, excelentíssimo rei, fico feliz, né? O nome de Agripa era Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande é aquele que tem o episódio das criancinhas de Belém, que ele mata as crianças de 2 anos de idade para baixo. Herodes o Grande, avô de Herodes Agripa II, esse Agripa aqui, ele era conhecido pelo lema mata, mas faz, né? Que foi mudado no nosso país. O pai dele foi aquele que mandou matar, o pai de Agripa II, esse que está aqui, filho de Herodes o Grande, foi aquele que mandou decapitar Tiago. Então esse rei que está aqui diante de Paulo é filho daquele que mandou decapitar Tiago, e o mesmo rei que tinha colocado Pedro na prisão. E não só bastava sua família ser ruim, havia inúmeros rumores de que o relacionamento de Agripa II com Berenice, sua irmã, era um relacionamento incestuoso. Aos 13 anos de idade, Berenice havia casado com um tio, chamado Herodes de Cálcida, teve 2 filhos com ele, mas o marido morreu, e assim que o marido morreu, essa moça volta para o seu irmão, e convive de forma muito suspeita com seu irmão. E dizem os historiadores da época que, para calar os rumores de que ela tinha esse relacionamento com seu irmão, ela casou-se com um rei chamado Polemon, da Cilícia. Mas logo o casamento não deu certo e ela voltou a morar com seu irmão. E é nesse momento que eles vêm aqui para Cesareia. Só para deixar um pouquinho claro depois o procedimento dessa mulher, mais para frente ela se casa com o general Tito, o general romano que invadiu Roma no ano 70. Mas ele não quis levar a união adiante por questões políticas, e especialmente por causa da fama dessa mulher. Agripa, ele foi governador da região norte da Palestina, e ele se intitulava o Grande Rei. Ele se intitulava Grande Rei, sincero amigo de César e amigo de Roma. Contudo, ele foi banido ali do contato com o Império um pouco mais para frente, pelos seus procedimentos que até para o Império Romano eram considerados muito ruins. Ele vai morrer, ele é o último dos Herodes a morrer, não vai ter mais nenhum da dinastia, ele morre por volta do ano 100, então aquele era um jovem ainda. Neto de Herodes, relacionamento com a irmã, com a própria irmã. E sabe o que Paulo faz com gente assim? Ruim, gente da pior espécie. Paulo prega. Prega como se fosse gente normal. Turma, isso é tão interessante. A gente prega o evangelho, às vezes a gente não sabe com quem nós estamos lidando. O que as pessoas já fizeram, o que elas já passaram. Mas o pior é que às vezes a gente sabe. E eu não tenho dúvida que Paulo sabia. Mas mesmo assim Paulo prega. E eu quero começar a trabalhar então a quem Paulo prega. Paulo prega Agripa e Berenice, que representavam aquilo que havia de pior naquela sociedade. Inimigos do povo de Deus. Mas o texto segue, capítulo 26 ainda, e eu quero falar agora como Paulo prega. Então a quem ele prega a Agripa e a Berenice, gente ruim,
Mas como ele prega, e é tão simples, eu já preguei isso para vocês, eu só vou mencionar rapidamente. Ele prega naquele esquema, 3 pontinhos: quem eu era, o que aconteceu e quem eu me tornei. A única diferença, nós vamos trabalhar no quem eu me tornei, e isso vai ser a novidade de hoje. Mas Paulo vai pregar para pessoas ímpias quem eu era, o que aconteceu e quem eu me tornei. Comecemos então com o quem eu era. Versículos 4 e 5, versículos 9 a 11 do capítulo 26. Dizem assim: todos os judeus sabem, nessa sua defesa ele diz, Paulo diz, todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal, que é a ilha de Tarso, que é a cidade de Tarso, como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Pula esses versículos que eu vou lhe dar depois, versículo 9. E eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de sinagoga em sinagoga a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar, e em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo começa então o seu testemunho. Então ele prega a quem? A pessoas terríveis, e ele começa o seu testemunho dizendo quem eu era. Ele se iguala a essas pessoas terríveis. Ele vai falar dos seus pecados. Turma, é importante que as pessoas que não conhecem Jesus saibam que as pessoas que hoje são crentes nem sempre foram tão cheirosinhas e bonitinhas como elas são hoje. Se a gente fosse cavocar a nossa história aqui, olha, tem histórias muito complicadas. Por um lado, muito feias. Por outro lado, histórias muito importantes de como Deus os transformou. Já está indo lá. Não é? As histórias são feias mesmo, querido, são feias. Essa é a nossa reação. Eu fico imaginando pelas palavras que o apóstolo usa, algumas sobre perseguição, falando agora daqueles que hoje, que naquele momento já eram irmãos dele. Paulo falando que os castigava, os fazia blasfemar. Me parece, Paulo vai mencionar que ele era assassino em algumas das suas cartas, especialmente nas suas cartas mais pessoais, a carta aos Filipenses, a carta a Timóteo, seu grande amigo. Turma, essas coisas ainda doem para o apóstolo. Não é tudo bem, já passou, dá risada. Dói. Mas ele sabe que quando ele precisa falar com alguém que é, no mínimo, tão ruim quanto ele precisa pontuar que ele não era fluxicheire também. As pessoas que nos ouvem precisam ouvir que Deus salva um tipo de... Deus salva só um tipo de gente, não 2, só um. Gente ruim. São esses que Deus salva. E Paulo começa então pregando o famoso quem eu era. Eu era um fariseu da seita mais severa, judeu, me conhecem desde pequenininho, um perseguidor, e eu poderia colocar ali um assassino. Mas o texto segue e agora ele vai narrar o que aconteceu, como que ele sai disso que ele era tão ruim e o que acontece para que ele mude, versículos 12 a 15. Numa dessas viagens de perseguir gente, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, desses que estão aqui hoje. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra, todos. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem você está
perseguindo. Paulo está pregando aos seus inimigos, Agripa e Berenice, como ele prega no esquema quem eu era e agora. Ele diz o que aconteceu. Eu estava indo para Damasco, rei, e no caminho brilhou uma luz mais forte que o sol. Eu fico admirado como que deve ser uma luz que é mais forte que o sol. Porque é impressionante que a gente, quando está com aquele fim de tarde tão bonito, descendo ali o solzinho, só aquela bola de fogo vermelha, a gente já não consegue olhar. Você imagina, ele vai dizer que era meio-dia, uma luz mais forte que o sol. E diz que eles caíram, um dos verbos que é usado nas 3 narrativas de Paulo, é um verbo que normalmente é usado para cair do cavalo. Por isso que a gente brinca que Paulo caiu do cavalo. Não temos certeza se ele estava a cavalo. Eu sei que foi um tombo, porque o verbo significa, esse que é usado agora, significa desmoronar. Eu desmoronei. E ele ouve a voz de Jesus na sua língua do coração, em aramaico, a língua materna que normalmente os judeus se comunicavam desde o nascimento. E o texto diz, Saulo, Saulo, Jesus fala 2 vezes, a ênfase, minha questão, Saulo, é com você. Todos caíram, mas eu quero falar com você, para não ter dúvidas. E Jesus diz, Saulo, Saulo, porque você me persegue. E ele diz, nas versões antigas, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões, não é isso? Na revista atualizada, revista corrigida, mas aqui está dizendo resistir só te trará dor. É usado aqui uma terminologia do campo. Existia, né, quando o pessoal lidava com gado, lidava com cavalo e gado, animais de grande porte, eles pegavam uma lança com uma ponta afiada e às vezes quando o bicho não queria obedecer, eles iam espetando na virilha do animal. Né? Então, naquela dor o animal obedecia. E o verbo que é usado aqui, a ideia, o Saulo, eu vou te espetar, meu amigo, é melhor você obedecer. Até um burro vai obedecer mais do que você, então é melhor você. E Paulo menciona isso, vê como há uma resistência muitas vezes a Jesus. E aí quando Paulo diz, e eu já falei isso para vocês, quem és tu? Ele não diz só quem és tu. Paulo já tá entregue aqui, porque ele diz, quem és tu? Senhor. Aqui ele já está entregue, ele sabe que tem um poder maior do que ele. E o texto diz, eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus se apresenta na sua plenitude de Salvador ali. Sou eu. O seu problema não é com os cristãos, Paulo, o seu problema é comigo. E agora eu sou o seu Senhor. E ele encontra Jesus naquele dia. Ele conta o testemunho de conversão dele, turma. A pregação não é muito mais do que isso. É mostrar quem eu era e quando Jesus me encontrou e o que ele fez. Isso é uma pregação. Mas agora, essa é a novidade desse texto. Essa é a novidade do texto. Paulo prega para os seus inimigos, como ele prega no esquema quem eu era, o que aconteceu, só que Paulo agora prega quem agora eu sou, versículos 16 a 18 e diz assim, Jesus falando com o apóstolo Paulo, agora, levante-se, fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a sua luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados por meio da fé em mim. Quando a gente fala de conversão, turma, muitas vezes a gente fala que as evidências da conversão são estão no processo de santificação. E é verdade. Normalmente quando a gente pensa quem eu era, o que aconteceu e quem eu agora sou, esse no agora sou, eu estou pensando em termos de vida ética, vida moral e frutos de arrependimento, mudança de comportamento, ou talvez até mudança de mente. Isso é verdade.
Mas não é toda a verdade. Porque a salvação precisa ser demonstrada não só na mudança, na santificação. Quando alguém se converte, como o apóstolo Paulo está aqui, existe também uma mudança funcional. A gente não é salvo só para ser santo. É para ser santo. Mas as pessoas a quem Deus chama são salvas também para ter uma nova função. E é isso que Jesus fala para ele. Olha que interessante. Paulo, levanta-te e fica de pé. Mas ele acabou de cair. Deixa ele se recuperar, limpar. Não. Paulinho, levanta. Firma os pés, que eu vou te enviar daqui a 3 anos. Não, fica os pés, que eu te envio. E fala, fica tranquilo que eu vou te livrar dos judeus e dos gentios. Não é à toa que Paulo está aqui no tribunal agora. E quando eu acho interessante quando fala assim, aos quais eu o envio, Jesus diz, falando em gentios, só para vocês saberem, na cultura judaica, gentio é tratado como cão, como cachorro, como vira-lata, carniceiro. E ele está dizendo, no momento da conversão, nem 10 minutos depois, nem meia hora depois, nem um ano depois, ele diz o seguinte, eu estou te enviando agora, você vai para os gentios, aqueles a quem você despreza. E ele diz, para converter das trevas para a luz. Você vai tirar esses camaradas através da pregação, pela fé, de um ambiente, de um reino de trevas para um reino de luz. Ele fala do poder de Satanás. Você vai pregar para as pessoas mudarem de rei. Diabo, Senhor Jesus. Para que tenham perdão e herança, para que a dívida deles seja cancelada. E mais, não é só dívida cancelada, vai ter herança ainda. E tudo isso promovendo santidade e fé. Turma, a conversão de Paulo não apenas mudou a vida dele, que ele era um assassino, e agora é um homem santo. A conversão de Paulo implica também que ele recebeu uma missão, ou, na linguagem técnica, uma comissão. Aí você vai falar para mim, mas eu não sou Paulo, não sou apóstolo, não sou profeta, nem filho de profeta. Eu quero revelar um diálogo que nós tivemos, que foi muito legal no retiro, conversando com jovens, numa das devocionais. Cadê a Amanda e o Guinho? Estão aqui? Tá te procurando, Amanda. O Guinho está lá. Eu estava na dúvida. Vocês vão lembrar da conversa ali, estavam todos os jovens, a gente estava na mesinha ali, e nós estamos falando... o tema da última devocional foi sobre jovens fortes, foi o tema do retiro, que o jovem forte ele tem que ser jovem forte no mundo, foi a primeira devocional. Depois tivemos uma com Gabriel, depois a segunda devocional minha foi jovens fortes na igreja, e a última devocional foi jovens fortes em missões. E uma conversa muito interessante com os jovens, muito agradável, e mencionando a responsabilidade missionária de cada um dos jovens, e um deles disse assim, mas talvez seria importante ter um outdoor sobre esse chamado. E eu brinquei e respondi, pode ser um versículo? Mas é interessante esse texto aqui. Porque quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele teve um outdoor. Ele teve uma experiência mística, digamos assim, com Jesus, indiscutível, de que Jesus, luz do sol, está chamando, eu o envio, você vai e tal. E aí a gente olha o texto e fala, rapaz, eu não tenho um outdoor do apóstolo. Não tenho, você tem? Eu não tive. Teve, Enoque, você teve outdoor? Teve, Eliane? Alguns outros irmãos que foram para o ministério, missões, tiveram outdoor? Pode ter, não sei. Não é comum, mas acontece. Mas eu quero agora não falar do outdoor, mas falar do versículo. Foi mencionado lá. E eu quero relacionar que essa ideia de que quem agora eu sou tem um aspecto funcional para todo cristão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o texto que nós cantamos hoje aqui.
texto que nós cantamos hoje aqui. Linda música, hein? Lembrei dela preparando. Eu estava na preparação inicial ainda, falei, esse texto vai se encaixar com a divisão aqui. Esse é um texto que eu gosto demais, porque é um texto que é escrito para a igreja, para a gente normal. O apóstolo Pedro escrevendo para os fiéis da dispersão, estão sendo perseguidos. E ele diz assim, olha lá, em 1 Pedro 2,9, citando Êxodo capítulo 19, texto que o pastor Enoque pregou recentemente. Vocês, pois, são geração eleita, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus ou de propriedade exclusiva de Deus. Mas o versículo não para aqui. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em vez desse para, eu preferiria traduzir a fim de, porque me dá a ideia muito mais clara de que tudo isso que vem antes tem uma finalidade. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus. Que coisa legal. Mas isso não é um fim em si mesmo. Essa salvação que nós recebemos, esse povo que nós nos tornamos, isso é importante, claro que é, mas não é tudo. Existe um para, existe um a fim de. E esse a fim é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se a nossa salvação não tivesse um aspecto funcional, o texto de 1 Pedro terminava na segunda linha, mas ele tem 4 linhas. Continua. E é interessante que o texto de 1 Pedro menciona trevas e luz, que é exatamente as mesmas palavras usadas para o apóstolo Paulo, aqui quando diz para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. E agora Pedro usa para a igreja. A nossa salvação, ela tem um aspecto funcional indissociável de quem nós somos. O povo de Deus existe para Deus e para fazer o que Deus ordenou, que é pregarmos as boas novas de Jesus para todo aquele que precisa ouvir. E eu poderia citar outros textos. Mateus capítulo 5, quando diz que a gente não coloca uma candeia debaixo de um vaso. As nossas boas obras, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Elas precisam aparecer para as pessoas. Temos as grandes comissões e tantos outros textos. Porque compõe agora, no quem eu sou, não apenas uma mudança de caráter moral, a santificação, há uma mudança funcional. Eu existo agora também para anunciar, para ser um proclamador. E isso não é só para o apóstolo, isso é para todos nós. Sim, o apóstolo teve outdoor, eu tenho versículo. E vamos ser honestos, se eu não tiver o outdoor, o versículo é suficiente. E eu quero terminar agora a última parte do texto, já atingi o primeiro propósito, que o primeiro propósito era explicar que a salvação não é um fim em si mesmo, que a salvação ela tem uma finalidade, salvos para quê? E eu quero só terminar falando o segundo meu propósito, que é mostrar qual que é aquele tema agora que eu tenho uma funcionalidade de pregar o evangelho. Qual é o tema que quando eu prego, muda tudo. E é interessante que é um tema que está muito pouco presente no meu e no seu evangelismo. E eu quero ler com vocês rapidinho versículos 6, 7 e 8 e depois 19 a 24. Diz assim, 6, 7 e 8, os que eu tinha pulado. Agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite, e é por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Que esperança? Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos?
Continua na pregação de Paulo, versículo 19. Assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo agora no versículo 19 diz que ele me comissionou, aquele texto que nós acabamos de estudar. Eu não fui desobediente com o que Jesus me mandou. Preguei, em primeiro lugar, os que estavam em Damasco. Depois os que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia. E, como ele me comissionou, também aos gentios. Dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. O aspecto da santificação após a conversão. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tendo contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. 2 pontos. Que o Cristo haveria de sofrer. E sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. E quando Paulo diz ressuscitar dentre os mortos, versículo 24, a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e lhe disse em alta voz: você está louco, Paulo! As muitas letras o estão levando à loucura. Paulo prega aos seus inimigos, ele prega no esquema quem eu era, o que aconteceu e quem eu sou um proclamador. E por que ele prega? Qual que é o tema que é a controvérsia, o tema revolucionário? O grande ponto que Paulo anuncia e que ninguém aceita é: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Aliás, se você voltar ao capítulo 25, versículo 19, é exatamente isso. Eu não li esse texto de propósito para vocês. Que Festo narra a Agripa, vai vir um homem aí, o tal do Paulo, que tinha alguns pontos de divergência, os judeus tinham algum ponto de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus. E aí Festo diz, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. O grande tema que, se for verdade, muda tudo, é anunciar que Jesus está vivo, ele ressuscitou, turma. E é por isso que é interessante o versículo 28, se você observar, Agripa reage, Agripa disse a Paulo, Paulo fala, você acredita nos profetas? E Agripa diz, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Vou ler já essa parte toda. Então, ele percebe, Agripa percebe o ponto aqui. A ressurreição de Jesus, turma, é o tema que muda tudo. Se os cristãos estiverem certos nesse tema, a realidade é que todo o resto do mundo um dia vai ter que se curvar à realidade de quem Jesus é. Essa ideia é extremamente simples e poderosa. Se Jesus só morreu e beleza, está morto, ele não é diferente de nenhum outro ser que já viveu. Nada. Ele só foi um bom homem. Agora, se ele morreu e de fato ele ressuscitou, como ele afirma que fez, e que todo mundo ali que conviveu com ele viu, isso é absolutamente revolucionário. Porque esse Jesus, ele é imparável. Ninguém consegue pará-lo. Pior, Jesus é extremamente poderoso. Pior, se de fato é assim, Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, ele é a verdade. E talvez seja esse o tema que ateus, ou pessoas imorais, ou pessoas, ou espíritas, ou judeus, ou católicos talvez, e todo mundo que se perceber que a realidade é essa, eles vão resistir, porque se é assim, eles sabem que vão ter que um dia se curvar a esse Jesus. E aí, turma, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. E é interessante que essa é a promessa que Paulo diz, olha, Cristo sofreu, mas não é só isso. Ele sofreu, mas ele ressuscitou. E turma, essa deveria ser inclusive, não só o conteúdo, mas a nossa motivação a pregar.
Quem manda que eu e você saiamos para pregar é um Jesus que está vivo. E é nisso então que Festo interrompe a pregação. Fala, opa, aí não dá mais. E eu quero só terminar lendo o finalzinho do texto, eu não tenho projetado ali, versículos 25 a 32, como termina o nosso texto. Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro de bom senso. O rei Agripa está familiarizado com essas coisas e eu posso lhe falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Não foi uma coisinha localizada. Rei Agripa, crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? E Paulo responde, em pouco ou em muito. Peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, crentes proclamadores, menos estas algemas. Reação deles, versículos 30 a 32. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. A jornada de Paulo em direção a Roma continua. Turma, eu quero só agora mencionar então algumas aplicações e algumas questões interessantes. Versículo 29 diz, em pouco ou muito peço que todos os que me ouvem se tornem como eu, tu e todos que me ouvem se tornem como eu. Paulo queria que Agripa, o inimigo, realmente se convertesse. Fazendo algumas aplicações, eu quero trabalhar com vocês algumas coisas importantes aqui. Primeiro, Paulo ele se importou com aquelas pessoas. Turma, nós temos, assim como Paulo, o desafio de pregar para todo mundo. Quem a gente sabe que é bom e quem às vezes a gente sabe que é ruim. Eu sempre conto que uma das experiências que mais me marcou na minha vida foram algumas vezes que eu fui visitar o trabalho de um missionário na África do Sul. E ele trabalhava com menores infratores e ele fazia algo que eu nunca vi ninguém fazer. Ele era um missionário britânico, um jovem inglês, recém-casado. E ele chegava, trabalhava com esses jovens infratores de segunda a sexta. Ele chegava no horário que a prisão abria para a visita, 7 da manhã, e ele saía às 5, 6 da tarde, todos os dias. Ele passava o dia na cela com os meninos. E ele tinha um tempo de pregação, de música e de jogar futebol. Ele jogava futebol e eles tinham um treino. Então aquela cela tinha uns 40 meninos que estavam lá. E aquele missionário ia todos os dias, de segunda a sexta, e pregava ali naquele lugar. O dia inteiro. Deixava a esposa em casa e ia para lá. E eu fui algumas vezes ali, pregamos ali, jogamos bola ali. Né? Então, meu joelho tem muita história. E eu sempre conto da história de um dos meninos com que nós jogamos bola. Chegou o intervalo, eu estava jogando no ataque. A molecada da igreja sabe, né? Que eu jogo no ataque, gosto de fazer gol. E estava lá no ataque, o menino não passava a bola, é meio fominha. E isso me irrita profundamente. Né? E eu cheguei pro moleque e falei, tá, vou fazer amizade, quem sabe ele não passa a bola no segundo tempo, né? E eu falei, você está aqui por quê? E ele falou assim, rapaz, eu peguei uma faca e abri um homem no meio. Achei melhor não pedir a bola no segundo tempo. Não marquei meu nome ali entre os artilheiros da África do Sul. Mas aquele missionário sabia do que cada um daqueles meninos tinha feito. E ainda assim ele gastava todos os dias pregando o evangelho para eles. É isso que nós temos que fazer, turma. A salvação é para gente ruim. Para gente ruim. E o que a gente faz? Diz quem eu era, o que Jesus fez e quem eu me tornei. Tanto no aspecto da santificação, mas no aspecto da nossa comissão. Turma, se você está aqui hoje, eu falei para vocês na IBD, o meu sonho é que a igreja acabe. A igreja de Jerusalém, você vê, quase não se fala mais no livro de Atos, depois que veio a perseguição, e com a perseguição a dispersão. E com a dispersão, muitas das igrejas do Novo Testamento foram fundadas com aqueles crentes da dispersão, especialmente a igreja de Antioquia.
Já pensou a Igreja Batista da Trindade acabar? Ah, por quê? Acabou que um irmão decidiu que ia trabalhar na China, o outro foi trabalhar na Europa, o outro foi para o sertão, o outro ficou em Atibaia, mas tinha tão pouca gente na igreja que cada um estava envolvido com o trabalho missionário, que acabou indo para outra igreja, mas está tendo um ministério aqui e ali. É isso que nós somos, isso compõe quem nós somos, a nossa essência, a nossa funcionalidade no reino diz muito sobre a nossa essência. E depois, quer falar de doutrina? A doutrina que vai abrir os olhos dos incrédulos. Não é que Jesus morreu. Sim, Jesus morreu, é importante falar do pecado que ele pagou. Mas é a doutrina de que, ele está vivo. Isso não é uma história do passado. Ele está vivo e ele vai voltar. Ele vai voltar, isso é real. Isso é real. Você vai ter que encará-lo no olho um dia. E é melhor encará-lo como filho do que como inimigo. É isso que eu tinha para a gente hoje. 2 capítulos bem suados em termos de preparação e também trazendo todo esse conteúdo para vocês. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo, da sua conversão, das suas cadeias. Obrigado pelos propósitos dele ter mostrado para a gente, através da história dele, de que a salvação ela não é um fim em si mesmo. Nós não somos salvos para nós mesmos. Somos salvos para viver de acordo com o que o Senhor ordena, mas somos salvos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos ajuda a compreender também que ao pregar esse evangelho, ao dar o nosso testemunho, que a ressurreição de Cristo seja um dos temas que esteja de fato na nossa mente e no nosso falar. Porque se Jesus está vivo, isso deveria mudar toda a nossa existência. Obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém.